Olha, o ano era 1968, são 50 anos completos. Meu irmão, mais novo do que eu, volta de uma viagem à região dos Lagos. Eu morava em Copacabana, lá no Rio de Janeiro. Entra em nosso apartamento e diz: Heraldo, estive num lugar que é o paraíso. Que coisa linda! Que lugar é esse? Arraial do Cabo. Eu nunca tinha ouvido falar em Arraial do Cabo. Cabo Frio eu já tinha ouvido falar, mas Arraial do Cabo não. E ele me falou sobre Arraial do Cabo. Que praias! Coisa linda, pô. E as meninas tímidas, muito tímidas. Eu passava pela rua, pô. Elas se escondiam dentro de casa. Aí hoje a gente brinca, né? Pois é, para meninas acanhadas, e hoje colocou-se uma cedilha nesse ser. Tornaram-se assanhadas. 68. Nesse mesmo ano, uma tia minha, irmã de meu pai, adquiriu um terreno na rua Franklin Moreira, aqui na Praia dos Anjos, quer dizer, lá na Praia dos Anjos, e construiu uma casa. E me chamava: Heraldo, vem passar férias aqui. Essa minha tia era uma pioneira, né? Ela foi a segunda mulher no Brasil a formar-se em física. Ela foi fundadora do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. Faleceu ano passado, agora, no final do ano, dia 29 de dezembro. Ia completar 98 anos de idade. Enfim, e ela me chamando: Heraldo, vem passar férias aqui. E o tempo passando, os anos se passando, eu nunca me senti, né, com aquela coisa de vir para Arraial do Cabo passar férias. Ainda tivesse essa informação do meu irmão, que era um paraíso. Em 77, eu já casado, com um filho de 2 anos de idade, o filho dela, dessa minha tia, vinha passar férias aqui e me convida: Heraldo, vamos lá para Arraial, pô. E eu vim. Aí quando eu cheguei, realmente eu constatei que o meu irmão estava certíssimo. Eu estava conhecendo um paraíso. Apaixonado por Arraial. Praia Grande, quando eu conheci, fiquei siderado pela Praia Grande. E durante o ano de 77 surgiu a ideia de eu sair do Rio de Janeiro. Muito naquela coisa ainda do pós-hippie, né? Porque eu estou com 73 anos de idade, na década de 60, na época dos hippies, eu estava com meus 20 e poucos. Saí da cidade grande. Tive um aluno no Rio que dizia: vocês são os urbanoides, não são mais gente, são urbanoides. Fui para a montanha plantar. Mas como eu gosto muito da água, né, eu queria morar no litoral. Vamos sair, mas vamos para onde? Aí surgiu a ideia: Arraial do Cabo. Não é tão longe assim do Rio. Eu de início não tinha trabalho por aqui. Durante 1 ano e meio, minha mulher e meu filho ficavam aqui direto. E eu ficava aqui durante 4 dias. Concentrei minhas aulas todas, em 3 turnos, manhã, tarde e noite, lá no Rio de Janeiro. E ia para lá, voltava, ia, voltava. Me lembro, quinta-feira à tarde, quando eu terminava minhas aulas, pô, era um dia de graça, sabe? Eu ia para a rodoviária cantarolando, pô, vinha para Arraial. Em 77 eu conheci Arraial realmente, e com essa ideia de sair, surgiu a ideia de vir morar em Arraial. No final do ano, em novembro, no feriadão de finados, eu aluguei uma casinha em Cabo Frio para passar o feriadão, mas com a ideia de dar um pulinho aqui para procurar uma casinha e adquirir uma casinha. Aí pego o ônibus e venho, eu e minha mulher, eu e Leninha. Conhecia pouco o Arraial, porque eu tinha vindo nas férias de janeiro, mas meu primo com um carro, me levava de carro da Praia dos Anjos, da Praia Grande e tal. Eu conhecia pouquíssimo Arraial, assim, a topografia da cidade, realmente. Eu sei que quando o ônibus entrou na cidade, pegou a Getúlio Vargas, aí de repente ele dobrou na ladeira, porque naquela época a Getúlio Vargas terminava exatamente onde é o Mercado Princesa hoje. Então ele subia e pegava José Francisco, que é a rua onde eu moro. E quando ele pegou aquela ladeira, eu reconheci que era a ladeira que eu tinha passado por ela para ir para a Praia Grande. Eu falei para minha mulher: você está indo para a Praia Grande, pô. Vamos descer aqui. Puxei a cordinha do ônibus e ele parou. Porque ele parou, descemos na esquina da ladeira com a José Francisco, e eu olho e vejo uma casa, uma tabuleta: vende-se esta casa. Achei uma casa interessantezinha, simplesinha, bonitinha. Atravessamos a rua, bati palmas,
Eu sempre dizia, de brincadeira, que em Arraial era barato porque você não tinha campainha, as pessoas chegavam na sua casa e aplaudiam você. Você era aplaudido pelas pessoas que iam visitar você. Aí bati palmas, veio o dono da casa. Conversei com ele e tal, e perguntei a ele por quanto ele queria vender a casa. Pois ele me disse uma quantia que era exatamente a quantia que nós tínhamos para adquirir uma casa aqui em Arraial do Cabo. Não era nem mais um centavo, nem menos um centavo, exatamente a quantia. Aí eu disse a ele, olha, naquela época ninguém tinha telefone em Arraial, ele trabalhava na Alcas, era motorista da Alcas, e me deu o telefone dele e disse, olha, mas guarda a casa que eu vou ligar para você, a gente vai fechar esse negócio, a gente vai comprar essa casa. Depois da casa já comprada, ele um dia virou para mim e disse, Geraldo, naquela ocasião que você apareceu por aqui, dizendo que ia comprar a minha casa, quando você foi embora eu falei com Maria, a mulher dele, esse hippie não vai comprar casa de ninguém. Será que tem cara que vai comprar casa nada? Vai comprando a casa, e moramos lá durante muitos anos na mesma casa, e depois construímos no terreno de trás uma outra casa, porque a família aumentou aqui em Arraial. Estamos lá até hoje. Isso aconteceu há 41 anos completos. Então, eu me lembro de que eu estava morando, fazia algumas semanas em Arraial, quando eu desci a Praia Grande e conheci aquele que seria meu primeiro amigo nesta cidade. Ele era pescador, havia trabalhado na Alca, estava aposentado, ele tinha, eu me lembro, era um senhor de 64 anos de idade, lá. Eu tinha 31 para 32, então eu olhava uma pessoa de 64 anos de idade, já tinha uma certa idade. Hoje eu vejo que 64 anos de idade é uma pessoa muito jovem ainda, né? Quando você chega a 73, 64 é alguém muito jovem. O apelido dele era Cunha, e ele mesmo não sabia o motivo desse apelido. Um dia alguém o chamou Cunha, e ele passou a se chamar de Cunha. O nome dele era Virgílio, uma pessoa muito conhecida, mas muito conhecida em Arraial. Ele era festeiro, adorava a discoteca do Tupi, né? Não bebia, não fumava, mas dançava muito, gostava muito de dançar. Uma figura interessante. Aí começamos a conversar. Ele falava mais do que eu, porque normalmente eu sou assim, quando eu converso eu escuto mais do que eu falo. E em um dado momento eu disse, professor, porque eu disse a ele que eu era professor, estava vindo para Arraial, minha família, minha esposa, meu filho. Professor, eu não sei falar. Não sabe falar, seu Cunha? Como não sabe falar? Eu brinquei com ele. Eu estou tendo uma alucinação auditiva, porque eu estou escutando o senhor falar e há mais de meia hora, muito mais do que eu, o senhor diz que não sabe falar. Aí ele me diz assim, eu não sei falar certo, professor. Que coisa mais triste, colocar ele na cabeça de um ser humano que ele não sabe falar certo, porque ele fala uma variedade da língua, diferente daquela que é a variedade da classe dominante, né? Claro que ele sabe falar. Ele fala meu Deus. Não, mas não é meu Deus, é meu Deus. Como é meu Deus? É meu Deus e é meu Deus também. A variedade cabista é meu Deus. E é uma coisa curiosa, não é? Porque esse fonema D, na fala carioca, se torna dia também, antes da vogal I. Né? Nós dizemos dia. Eu digo nós porque eu sou carioca. Dia. Nós não dizemos como o nordestino diz dia. Não é? O cabista, antes do E, também torna o D, de, não há graça alguma nisso. Mas as pessoas acham engraçado, né, alguém falar meu Deus, manteiga e coisas assim. E eu expliquei a ele que ele não falava errado, não. Ele falava de um modo diferente do modo como eu falava algumas palavras. Isso aí um dia vai mudar. Um dia a perspectiva das pessoas diante da fala do seu próximo vai ser mais respeitosa. Mas num sistema onde há uma sociedade de classes que tem interesses distintos, onde há exploradores e explorados, onde há opressores e oprimidos, a fala do opressor é sempre mais prestigiada, evidentemente. Não há dúvida quanto a isso. Há um preconceito em relação à fala da pessoa interiorana, da pessoa da pequena cidade, há um grande preconceito e há uma perspectiva pouco científica, porque, de fato, a linguística, que é uma ciência, nos mostra que não existe nenhuma fala errada. Existem falas diferentes. Existe uma variedade linguística. E conversando com os pescadores da Praia Grande,
Eu olhava essa praia enorme, que faz jus ao nome. Eu disse, essa praia termina onde? Porque a gente não vê o fim da praia. Essa praia vai até Saquarema. São quase 50 quilômetros de praia. Eu ficava olhando, ainda vou fazer esse passeio a pé. E fiz em 1980. Eu estava com 34 anos de idade. Não tinha artrose ainda. E fiz o passeio, 9 horas de caminhada. 9 horas. Você passa por trechos totalmente agrestes. Um passeio lindo. E aí eu trabalhava no Colégio Rui Barbosa, lá em Cabo Frio. Já dava aula na região. E os alunos me perguntavam, Heraldo, por que você fez isso? Para que você fez esse passeio, andar 9 horas? Para quê? Para que você vive? Para viver. Para que você passeia? Para passear. Para que você brinca? Para brincar. Mas um dos grandes problemas do ser humano, ele fica sempre projetando, né, aquilo que ele vai fazer, tem que ter um objetivo, tem que ter um grande objetivo. Ele perde o momento que ele vive apegado ao futuro. As crianças ensinam muito isso. Eu tenho uma netinha de 6 anos, que a gente sai às vezes, pô, com o objetivo de ir ao parquinho ali, parquinho da Adolfo Beranger, em frente a Adolfo. A gente mora pertinho dali. Mas no meio do caminho aparece uma formiguinha que chama a atenção dela, pô. Ela para e começa a brincar com a formiguinha. Pô. E eu, adulto, começo a apressá-la. Vamos pro parquinho, porque nós saímos com o objetivo de ir ao parquinho. Ela não, ela saiu, ela sabe que o objetivo era ir ao parquinho, mas ela quer viver. E naquele momento a vida se oferece a ela assim, daquela formiguinha com a qual ela está brincando. Então eu dizia para os meus alunos, eu fiz esse passeio, andei para andar, para curtir, para fazer. Não tinha um grande objetivo, não tinha nada para fazer em Saquarema. Eu queria só caminhar pela Praia Grande. Quando cheguei aqui em Arraial era o 4º distrito de Cabo Frio. E a gente notava assim uma... Acho que até hoje existe um pouco, mas naquela época era muito mais acirrado isso. Uma rivalidade, né, do cabo-friense em relação ao cabista. Esse apelido Xarel, ele foi dado pejorativamente pelo cabo-friense, né, para diminuir um pouco, né, o cabista. Quando eu vim para cá, durante os primeiros anos, eu era aquela pessoa de fora. Aliás, é uma coisa muito interessante, né? Em Arraial há uma cultura segundo a qual quem vem para cá é chamado de forasteiro. E essa palavra é outro negócio, a gente tem que examinar as coisas a partir de contextos. Na minha cabeça, a palavra forasteiro é uma palavra um pouco pesada, né? Porque me lembra aqueles filmes de faroeste, o forasteiro, um malfeitor que aparece na cidade. Mas certamente quando aqui o cabista chamava de forasteiro, quem vinha, porque vinha de fora, era um forasteiro. Tá? Então, quando eu cheguei, durante alguns anos, eu era aquele forasteiro aceito, né, acolhido e tal, mas não tinha inserção na sociedade cabista. Não conhecia um cabista aqui, outro ali, um pescador e tudo, mas não vivia realmente ainda a vida da cidade. Estava aquele deslumbramento do paraíso, das praias, fazia os passeios com meu filho, na bicicleta, ele no quadro e tal. Aí eu comecei a ter uma inserção maior na vida da cidade por 2 motivos. Um, quando eu comecei a frequentar a igreja católica. Eu era católico de criança, depois me tornei ateu durante muito tempo. Fui reencontrando a espiritualidade e tal, e aqui em Arraial acabei reencontrando a igreja. Como sempre costumo dizer, encontrei a igreja, mas uma perspectiva bem ampla. Não me sinto aprisionado a dogmas da igreja. Eu tenho uma ligação afetiva com a igreja, frequento a igreja. Aliás, frequentava com mais assiduidade, não tenho frequentado tanto ultimamente. Frequentava com mais assiduidade. Mas o fato de passar a frequentar a igreja fez com que eu conhecesse mais das pessoas daqui, né? As famílias daqui. E depois, quando Arraial se emancipa de Cabo Frio. A emancipação se dá em 85. Eu lembro que houve um plebiscito no ano de 85 e eu fui mesário. Nesse plebiscito eu fui mesário de uma sessão eleitoral. Muito interessante. Nós tínhamos naquela ocasião 32 sessões eleitorais. São 300 eleitores por sessão, uns 6 mil eleitores que nós tínhamos no local. 6 mil eleitores. Em outubro veio a primeira eleição, porque o plebiscito decidiu que Arraial seria um município emancipado de Cabo Frio. E nós tínhamos agora 43 sessões eleitorais. De março a outubro,
surgiram 11 sessões eleitorais em Arraial do Cabo. Algo misterioso, né? Algo estranho, esquisito. Né? Onde surgiram 11 sessões, 3 mil eleitores a mais, a metade do que tinha, 6 mil, agora 9 mil eleitores. Uma coisa extravagante. Aconteceu o seguinte, aqui em 85 não houve eleições municipais no Brasil, a não ser nos municípios recém-criados, como Arraial do Cabo, e nas capitais dos estados, porque durante o regime militar, as capitais não elegiam o seu prefeito, ele era escolhido pela Assembleia Legislativa do Estado, ela que indicava quem seria, votavam, uma votação indireta, portanto, e indicava o prefeito. Em 85, voltou a haver eleições diretas para prefeito das capitais dos estados. Então houve eleição aqui no estado do Rio, em 2 municípios. A capital, o Rio de Janeiro, foi até Saturnino Braga que venceu a eleição, e aqui em Arraial do Cabo. Aí vários políticos, certamente pessoas não comprometidas com a ética, não é? Pessoas que agem de uma maneira escusa, de uma maneira indevida. Por quê? Porque querem ganhar, acham que tem que conquistar aquilo que pensam conquistar, e os fins justificam os meios, e eu quero... E aí o que aconteceu? Houve uma transferência, uma avalanche de transferência ilegal de títulos eleitorais para Arraial do Cabo. 3 mil eleitores novos surgiram. É claro que entre os 3 mil, alguns eram realmente novos eleitores de Arraial do Cabo, mas a maioria não era. A maioria chegava no dia da eleição, parava o ônibus ali na Praça do Guarani. Interessante isso também, né? Praça da Independência, mas é a Praça do Guarani. Em Arraial é assim, você não conhece os logradouros públicos pelo nome, é uma referência. Né? Eu até brinco, a minha rua um dia vai ser a Rua do Professor Heraldo. Enfim, paravam na Praça do Guarani e perguntavam, por favor, onde é a Praça do Guarani? Um morador de Arraial do Cabo, que não sabe onde é a Praça do Guarani, não era morador de Arraial do Cabo, ele estava vindo votar aqui em Arraial do Cabo. E esses decidiram a eleição em Arraial. Naquela eleição, a cidade inteira esperava que o primeiro prefeito de Arraial fosse. O Arraial do Cabo inteiro esperava que o primeiro prefeito da nossa cidade fosse o Dr. Hermes Barcelos. Ele tinha sido prefeito de Cabo Frio na década de 60, comecinho da de 70. Ele urbanizou Arraial do Cabo. Ele foi o primeiro cabista a sair de Arraial para estudar fora daqui. Estudou no Colégio Pedro II, fez o secundário no Pedro II. Depois prestou vestibular e foi aluno da Faculdade Nacional de Direito. Hermes Barcelos foi diretor financeiro da Alcres. Era uma figura ilustre em Arraial. E como prefeito em Cabo Frio foi excelente prefeito, excelente administrador. Conhecia tudo de administração pública. Enfim, um homem respeitado. E a cidade inteira esperava que esse seu filho, Hermes Barcelos, fosse o primeiro prefeito. Mas em função dessa fraude eleitoral acontecida, ele acabou perdendo a eleição. E foi aí que eu me inseri mais ainda no bojo da cidade, das pessoas, da vida da cidade. Porque aquilo me revoltou tanto, sabe? Ver aquela mentira. Eu tenho um repúdio muito grande à mentira. Muito grande. Nem sempre foi assim, quando eu era mais jovem, fiz as minhas mentiras e tudo, mas fui aprendendo que mentira é algo maléfico realmente. A verdade deve estar acima de tudo. Então aquilo me indignou, ver aquela fraude, aquela coisa toda. Procurei o Dr. Hermes naquela ocasião e disse a ele que eu estava disposto a trabalhar ali junto com ele. E houve representação contra o resultado das eleições e o TRE anulou as 11 sessões eleitorais. Anulou, ia fazer um recadastramento, mas nesse meio tempo o partido que venceu a eleição entrou com recurso no TSE e os ministros lá em Brasília resolveram conceder, não, liminar, e aí o opositor de Hermes assumiu a prefeitura e governou sob essa liminar durante 3 anos. Em 88 houve nova eleição, aí houve eleição em todos os municípios do Brasil. E Dr. Hermes finalmente foi eleito prefeito de Arraial do Cabo. Mas quando se deu isso, né, em 85, eu passei a conhecer mais e mais a vida de Arraial em função de eu ter me apresentado a ele e conhecido as pessoas que tinham trabalhado para ele também. Então são esses 2 aspectos. A Igreja Católica, em que eu me inseri,
e a política de Arraial do Cabo, em que eu me inseri também, sem nenhuma pretensão a um dia candidatar-me a alguma coisa, mas até que um dia acabei me candidatando. Em 96 fui candidato a vereador aqui em Arraial. Obtive uma votação expressiva, não fui eleito porque o meu partido não fez o quociente eleitoral, mas vivi uma campanha muito interessante. Eu gastei, as pessoas não acreditam, paciência, mas eu gastei da minha campanha R$150. 50 por mês. Naquela época a campanha era feita em 3 meses, agora são 2 meses só. Em cada mês eu gastei R$50 pagando tinta de impressora, de computador. Meu cunhado de artista plástico, ele fez um folder muito bem feito, muito bonito, me apresentando. E a minha campanha foi assim, eu subia nos lugares, entrava nas casas, apresentava o meu folder e conversava com as pessoas. E quando a pessoa tem credibilidade, as pessoas aceitam e conversam, enfim. Com esses R$150 eu obtive quase 300 votos e não consegui me eleger. Foi a minha aventura política em termos de candidatura, coisa que eu nunca tinha pensado na minha vida, ser candidato a um cargo eletivo. Embora tenha uma veia política no sentido de estar preocupado com a questão social, muito forte desde a minha pré-adolescência, desde meus 12 anos de idade, 13, quando eu comecei a ler, que eu comecei a olhar as injustiças que há no mundo e aquilo tocou de fato o meu coração. É interessante que eu, num dado momento da minha vida, em função de ver tanta miséria no mundo, eu comecei a duvidar da existência de um Deus, do amor de Deus, aquela coisa toda. Para mim, aí comecei a fazer minhas leituras, e cheguei à conclusão de que Marx estava certo. A religião é o ópio do povo. Me tornei ateu de carteirinha. O tempo passou e houve um momento na minha vida, já com meus 27 anos, 28 anos de idade, que eu comecei a reencontrar a espiritualidade. Reencontrar mesmo a espiritualidade. E aí, reencontrando a espiritualidade, eu acho que eu continuo tão visceralmente contra o sistema de exploração do homem pelo homem, mais do que eu era quando eu era ateu. Porque eu creio que se você tem verdadeiramente uma caminhada espiritual, você olha o seu próximo, você ama o seu próximo. E se você ama o seu próximo, você não pode admitir que o seu próximo seja explorado, seja oprimido, passe fome. É um absurdo que se aceite essa situação. Outro dia eu fiz uma postagem no Facebook em que eu dizia assim, desde menino, 13, 14 anos, eu me via como um subversivo. E aí me tornei ateu. Hoje eu sou um espiritualista, mas continuo subversivo. Acho que não tenho jeito. Eu quero ser subversivo até o meu desencarne, até a minha morte. Como dizia o poeta Cassiano Ricardo, mais vale ser um subversivo do que um subservivo. É isso. Vamos subverter uma ordem injusta. Uma ordem injusta tem que ser subvertida, tem que ser mexida, tem que ser transformada. E você acha que... Agora, há uma diferença enorme entre aquele revolucionário que eu fui na minha juventude e o que eu sou hoje. Eu entendia naquela época que era preciso que se armassem as pessoas para que por meio de uma revolução armada se instaurasse uma nova sociedade, porque ela geraria novos homens. Hoje eu percebo que era ingenuidade minha. É preciso que surjam novos homens para a sociedade. E eu, na minha inocência, naquela época, eu entendi que uma sociedade nova geraria necessariamente homens novos. E depois, aos pouquinhos, fui percebendo que não era bem assim. É preciso que haja uma revolução interna na alma humana, que o homem descubra a sua infinita capacidade de amar, de doar, de sair da sua consciência egóica. E esse homem novo é que vai construir uma nova sociedade. E nessa nova sociedade, os homens que forem nascendo já encontrarão essa perspectiva de uma consciência mais coletiva, de pertencimento a um grupo, ao todo, de amar o seu próximo, de colocar-se no lugar dele, enfim. A sociedade aí vai passar a gerar realmente homens novos, porque ela foi construída por homens novos, homens transformados. Pelo amor, sem dúvida alguma. A grande revolução é do amor.
Quando eu me lembro do nosso Arraial do Cabo, quando aqui cheguei, há 41 anos, eu sinto um pouco de saudade daquela vida mais simples. Já havia um fluxo de veranistas em Arraial durante o mês de janeiro, mas não era assim uma quantidade tão grande de pessoas, uma quantidade enorme de carros transitando pela cidade. Não, a coisa era mais tranquila, bem mais tranquila. É impossível que Arraial do Cabo volte a ser como era quando eu aqui cheguei. Mas é possível sonhar com um Arraial do Cabo mais organizado, em que não se explore o turismo de maneira tão desordenada, em que não haja tantos problemas como os que têm surgido na época da alta temporada. É possível sonhar com uma cidade em que se ordene mais na relação das pessoas que chegam aqui, em que tudo se organize de uma forma a não causar tantos problemas como aqueles que têm surgido em Arraial. Eu sonho com um Arraial do Cabo em que os seus governantes queiram governar porque querem servir de fato ao seu próximo. Eu sonho com um Arraial do Cabo em que a educação não seja exclusivamente uma educação voltada para a coisa pragmática de entupir a cabeça dos alunos de conhecimentos a respeito de áreas do saber, mas que seja a escola um espaço de formação do caráter do jovem, um espaço em que ele aprenda a dividir, a partilhar, a compartilhar, a ter empatia, em que ele desperte a compaixão dele, uma escola em que se passem os verdadeiros valores humanos, a verdade, a retidão, a paz, o amor, a não violência. É possível, tudo isso é possível. Alguns dizem, até meu filho mais velho diz quando, papai, você é o último romântico que existe. Tá? E outros dizem, isso é utopia, mas sem utopia, como é que nós vamos viver? Eduardo Galeano nos fala a respeito da linha do horizonte. Quando você caminha, você vê a linha do horizonte, quanto mais você caminha, mais ela se distancia. Mas o fato de ela estar ali faz com que você caminhe. Assim é o sonho, assim é a utopia. E você realiza o sonho a cada dia. Tá? Como dizia o Mahatma Gandhi, seja você a revolução que você quer ver no mundo. Quer ver um mundo diferente? Seja você diferente. Eu cheguei à conclusão já há muitos anos de que só podemos ser felizes quando ultrapassamos nossa consciência egóica. Eu tenho certeza absoluta do que eu estou dizendo, absoluta. Então uma vez eu estava aqui na igreja matriz, Sagrado Coração de Jesus, fazendo uma palestra. Quando eu entrei no local da palestra, era para pré-adolescentes. Uma menina de uns 12 anos de idade disse a uma coleguinha, aqui você não vai sentar, porque esse lugar é meu. Mas ela encheu a boca com esse possessivo, é meu. E eu aproveitei como gancho para minha palestra essa fala da menina. Eu disse, oh, que beleza, se o lugar é seu, você tem o direito de ceder o seu lugar. As coisas que são nossas, nós podemos ceder. Você não pode pegar meu relógio e dar o relógio para alguém. Porque o relógio não é seu, é meu. Este relógio é meu, não é seu. Mas se o lugar é seu, você tem todo esse direito. E eu acho que você deveria viver essa experiência de dar esse lugar, doar esse lugar, né? Desapegar-se dele e passá-lo para sua amiga. Sabe por quê? E ela me perguntou, por quê? Eu disse, olha, beleza.